Bom dia, boa tarde, boa noite. Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. Cara, eu não fiz vídeo do pós-jogo entre Vitória e Corinthians em Vitória, onde o Corinthians empatou por 0-0. Mas vamos lá. Precisamos falar sobre Corinthians no Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, seja você corintiano ou não, estamos aqui para trocar uma ideia e hoje provavelmente os antes vão adorar, porque eu vou bater no Corinthians. Não adianta, é inadmissível, por quê? O Corinthians não é mais o porteiro da zona, agora o Corinthians está na zona. O Corinthians entrou depois dessa última rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, mais um ano consecutivo onde o Corinthians entra na porra da zona de rebaixamento e precisamos aqui, dar uma salva de palmas aí para os profissionais envolvidos. Parabéns, Stabile, o presidente do Corinthians. Parabéns, Marcelo Paz, o gerente de futebol do Corinthians. Então, vocês são completamente culpados, não só vocês, vamos dar nome a mais pessoas, mas vocês são extremamente culpados aí pelo Corinthians estar na zona de rebaixamento. E o nome é um só, Dorival Júnior. Dorival Júnior, vocês insistiram em manter Dorival Júnior até o momento em que o Corinthians ficou em uma posição acima da zona de rebaixamento. Só assim vocês se movimentaram para tirar o Corinthians para tirar o Dorival Júnior do comando do Corinthians. E aí a gente ouve uns lunáticos, igual o vídeo que eu postei do Flávio Prado. Então, se você ainda não viu o vídeo do Flávio Prado falando sobre o Corinthians na Libertadores, ele menciona ali, lunaticamente, que o Corinthians estava tendo um ótimo trabalho com o Dorival Júnior. Uma coisa é o ano de 2025, outra coisa é o ano de 2026. O ano de 2026 com o Dorival diante do comando técnico do Corinthians foi uma bosta. Foi uma merda. O Campeonato Paulista do Corinthians foi uma porcaria. Mas ganhou um troféu diante do Flamengo. Foda-se. O Campeonato Paulista, onde estávamos defendendo ali o troféu, pois fomos campeões aí no ano passado, não existiu o Corinthians no Campeonato Paulista. Foi um vexame atrás do outro e acabamos sendo eliminados. Não fomos para a final contra o Palmeiras. É só culpa do Dorival? Não, foi culpa do... Também acaba sendo culpa do Dorival, por quê? Porque o Dorival é a porra do técnico do Corinthians. Os jogadores têm culpa? Sim, foram um bando de vagabundos que não quiseram jogar o Campeonato Paulista. Mas cabe ao técnico, cabe ao comandante do time trazer esse time para ele. E o Dorival não fez, só passando a mão na cabeça, só dando uma de coitado, ai filho, tá tudo bem, não tem problema, tá tudo tranquilo. E não estava. Então isso foi aí trazendo, o Dorival veio trazendo pifiamente durante todo o ano de 2026 um trabalho porco. Então isso acarretou em agora o Corinthians estar na zona de rebaixamento. Não vamos falar sobre Fernando Diniz. Até o momento, Fernando Diniz não perdeu nenhum jogo. Empatou no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, empatou contra o Vitória fora de casa, conseguiu as 2 vitórias na Libertadores, então não tem o que ser dito sobre Fernando Diniz por enquanto. Como eu disse, eu estava com o cu na mão do Fernando Diniz vir para o Corinthians, mas até agora não foi nada estratosférico de bom e também nem uma loucura de ruim. Então vamos deixar o Fernando Diniz, mas a culpa é do Stabile, é do Fernando Paz, que seguraram o Dorival o mais do que precisava. No momento em que o Dorival foi eliminado do Campeonato Paulista, já era a hora de trocar. Nós tivemos várias pausas aí, acho que foram 2 pausas de data FIFA, que o Corinthians ficou aí só treinando e a gente não viu evolução de absolutamente nada. Absolutamente nada. E é loucura a gente ouvir Cara, loucura não, porque ele é isso aí mesmo, não é nada além disso. O Flávio Prado falar que o Corinthians estava fazendo o Dorival estava fazendo um bom trabalho diante do Corinthians. Foi um trabalho de bosta esse ano.
O problema foi não ter tirado ele antes. Esperou a derrota para o Internacional. Não conseguiu vencer o Flamengo? Mantiveram. Foi e jogou contra o Internacional? Só depois disso, 3 rodadas atrás, que o Dorival foi mandado embora. Então, o Corinthians, eu estava vendo, nos últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas. Isso é inadmissível. E agora precisamos também falar dos jogadores. Vocês precisam entregar um pouco mais. Não podem ficar querendo só jogar contra Flamengo, quer só jogar pra caralho contra Palmeiras. Eu espero que agora sim o Fernando Diniz pegue esses caras pela orelha e falem, vamos jogar. Eu gosto, cara, da postura do Diniz ali na beira do campo. Por quê? Porque não é um cara que fica assim, ó. Não é. O Dorival ficava assim, ó, com aquele narizão dele. Eu posso falar, tem um lugar de fala, então não é narigofobia nem nada. Então o pai é narigudo, então eu também posso falar. Então eu tenho um lugar de fala. Então o Corinthians precisava de alguém enérgico, de alguém que jogasse junto com o time, não a véia da véia quaker que fica lá parado, olhando, só olhando. Depois para fazer uma gracinha pros outros, vai lá e grita com o juiz. Não. Precisávamos de alguém enérgico. E até o momento, o Fernando Diniz está mostrando que, porra, nas pausas ali nas pausas de hidratação, porra, a gente ouve ele orientando o time, chamando a atenção de um por um que tá ali. Porra, é isso, é arrumar a porra do time. O que tá errado precisa ser cobrado. E até agora, não perdeu. Num jogo completamente atípico, mas não conseguiu ganhar do Palmeiras. Depois eu preciso falar uma coisinha também sobre esse jogo do Palmeiras e sobre os palmeirenses. Então, cara, foi um jogo completamente atípico, onde o Corinthians jogou com dois jogadores a menos. Então, porra, fez o que dava pra fazer, se defender, e não perdeu o jogo. Os 2 jogos da Libertadores, porra, jogou muito bem. É por isso que eu falo também que esses porra desses jogadores, caralho, se jogar contra o Vitória, igual jogou as 2 partidas da Libertadores, porra, tinha ganho. Só que não, eu não fiz o pós-jogo contra o Vitória porque, pelo amor de Deus, eu não tinha o que falar daquele jogo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi o pior jogo desse ano. Foi ridículo. O Corinthians foi extremamente ridículo. O Vitória foi extremamente ridículo. Foi uma bosta aquele jogo. Não tem o que se falar daquele jogo. Foi ridículo, ridículo. O Corinthians não acertou nenhum chute no gol. O goleiro não fez nenhuma defesa. Pobre. Eu nem tenho o que falar do que foi o jogo. Foi nojento. Então, por isso que eu não falei nada. Então, a culpa de o Corinthians estar nesse momento na zona de rebaixamento tem nome. É Stabile, Marcelo Paz e Dorival Júnior. Dorival Júnior saiu muito tarde, sim, mas já saiu. Agora estamos aí torcendo para que o Fernando Diniz continue fazendo um bom trabalho e o Corinthians volta a campo agora contra o Barra do Piauí, se eu não me engano, primeiro jogo aí da Copa do Brasil, onde o Corinthians também defende o título, porque fomos campeões no ano passado. Então, como vai para esse jogo? Vai com força total? Porque o Fernando Diniz, ele tá tentando montar um time titular, que é coisa que o Dorival não fazia. Em alguns momentos o Dorival tinha ali, muito jogador no departamento médico. Sim, concordo. Mas o problema meu com o Dorival não foi o que ele fez ano passado. Foi esse ano. Esse ano o trabalho dele foi trabalho para ser demitido. Ponto final. Então, o Fernando Diniz, ele e eu acho que já é o 3º jogo seguido que ele mantém o time. Ele não fica trocando jogo após jogo. Ele está tentando achar o time titular. E é isso. É isso. Agora pode ser que contra o Barra ele troque algumas peças, dê mais oportunidades para outros jogadores. Sim, por quê? Para esses caras não estourarem. Faz total sentido. E precisamos de ter um time inteiro, porque o Corinthians jogou no domingo e... Jogou no sábado? Jogou no sábado. Puta, eu nem sei que dia que é hoje. O Corinthians jogou no final de semana, já joga na quarta-feira de novo, e depois no próximo domingo tem jogo de novo do Brasileirão contra o Vasco. Então, o Corinthians precisa estar com os jogadores inteiros, porque esse jogo contra o Vasco temos que ganhar. Temos que ganhar para sair da zona de rebaixamento. Estamos na zona de rebaixamento, puta merda, vamos cair. Não, calma, também não é assim.
Vamos com calma, não é terra arrasada, meu Deus, já caímos. Não, 12ª rodada, o time do Corinthians, o Corinthians não tem um time para cair para a segunda divisão, não tem, e agora temos um treinador que, se ele não fizer as cagadas que ele fez ali nos 40 últimos trabalhos que ele fez no Corinthians, não vamos cair. Calma, Corinthians, calma, fiel, não vamos cair. Não vamos cair, mas precisamos de os jogadores estarem melhores, precisamos dos jogadores quererem jogar a porra do Campeonato Brasileiro, que parece que eles não querem, só querem jogar contra Flamengo, só querem jogar contra Palmeiras. Não, precisa jogar todos os jogos. Esse jogo contra o Vasco tem que ganhar em casa. Tem que ganhar em casa para sair da zona de rebaixamento, dar uma respirada e partir para cima. É isso. É isso. Espero que o Fernando Diniz esteja com esse pensamento. Preciso mandar um time para o Piauí para jogar contra o Barra. Eu acho que é do Piauí, tá? Para jogar contra o Barra e vencer o jogo. O Corinthians tem time para vencer esse jogo e, ao mesmo tempo, estarmos inteiro para vencer o Vasco na nossa casa. Simples. Ah, meu Deus, engenheiro de obra pronta, se der certo. Não, eu tô falando antes. É fácil? Não é, mas o técnico tá lá, ganha um dinheiro do caralho, é pra fazer isso, se vira, beleza? Então é isso, não é terra arrasada, calma que vai dar tudo certo, não vai, vou lá postar fotinha preto e branco, igual o Garro, falando, vai dar tudo certo no final. Vai, calma, é isso, gente, é isso, calma, não vamos nos desesperar, estamos na zona de rebaixamento, sim, mas o Corinthians não tem um time para cair e no fim das contas vamos sair, se tudo der certo contra o Vasco a gente vai voltar a jogar bem no Brasileiro, o trabalho do Fernando Diniz até o momento, eu vejo pontos positivos ali na troca de passes, no toque de bola, é um toque de bola em transição ao gol, nada deu certo contra o Vitória, sim, concordo, os caras ficaram pondo, tanto os dois times, tá, Corinthians e Vitória, ficaram pondo a culpa no gramado, que o gramado tava uma merda, mas eu acho que é meio bosta, né? E é isso. Tem jogo contra o Barra no meio da semana e depois no final de semana tem jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E o que eu queria falar sobre os nossos amigos porcos, tá? No jogo Corinthians e Palmeiras, onde o Corinthians conseguiu segurar o empate ali de 0-0 até o fim do jogo com os dois jogadores a menos, eu postei alguns vídeos falando que o time do Palmeiras era uma bosta. Era uma bosta. O time do Palmeiras é uma bosta, é frouxo, é covarde, não tem porra nenhuma pra entregar. Gente, eu vou tentar explicar pra vocês, mesmo alguns aí tendo o QI de um girino, tá? Mas vamos lá, vou tentar, prometo que eu vou tentar. O que eu quis dizer com o time do Palmeiras ser uma bosta, ser fraco, isso foi nesse jogo, pessoal. Ninguém em sã consciência vai dizer, eu não vou dizer que o time do Palmeiras é uma bosta, que o time do Palmeiras isso. Por que eu estou trazendo isso aqui? Foi porque nos comentários dos vídeos os palmeirenses ficaram maluco, xingando pra caralho e falando um monte de merda. E eu não ligo, eu gosto, pode continuar, tá? Por isso que esse canal aqui ele é aberto aí para todos os torcedores, pra gente trocar uma ideia. Pode ficar putinho comigo, pode xingar, não tem problema. Eu estava me referindo ao jogo contra o Corinthians. O time do Palmeiras foi fraco contra o Corinthians. O time do Palmeiras foi covarde contra o Corinthians. O time do Palmeiras foi uma bosta contra o Corinthians, mas eu não posso dizer a mesma coisa do que é o Palmeiras aí nos últimos anos. Não, eu queria ter um presidente com a pica que a Leiloca tem, queria pra caralho. Eu queria ter um técnico foda igual é o Abel, chato pra caralho, chora, mas chora pra caralho, sim, mas ele é um puta de um técnico, coisa que muitos palmeirenses não reconhecem, mas eu, um corintiano, estou reconhecendo, o cara é foda. Tirou muito leite de pedra quando o Palmeiras não tinha um time ali tão foda. Ele foi absurdo. E ponto final.
Eu queria sim. O Palmeiras tá lá na liderança do Campeonato Brasileiro de novo. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista de novo. Então eu estava simplesmente me referindo ao jogo contra o Corinthians. Então fiquem tranquilos, palmeirenses, não precisa me odiar, não precisem ficar putos, não precisa chorar, não precisa. Eu reconheço que o Palmeiras tá bem pra caralho nos últimos anos. O Palmeiras tem um trabalho foda nos bastidores. O Palmeiras tem uma presidente foda. O Palmeiras tem um técnico foda. Tá bom? Mas é isso. Contra o Corinthians, vocês foram uma merda. Contra o Corinthians, vocês foram um lixo. Sim, contra o Corinthians. Só isso, tá bom? Não precisa chorar, tá bom? Estão mais calmos? Vocês estão mais calmos, como diria a tia Leiloca? Tá bom? Era só isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.